A dica da semana sobre resolução adequada de disputas e negociação voltada à solução de conflitos trabalhistas é a seguinte. Você já ouviu falar no princípio da reciprocidade e sabe como ele pode ser aplicado num cenário de negociação voltada à solução de conflitos? O princípio da reciprocidade corresponde a um conceito desenvolvido por um psicólogo social chamado Robert Cialdini, que seguramente é uma das grandes, se não a maior autoridade no mundo sobre processos de persuasão. O Cialdini dedicou a sua carreira acadêmica a procurar entender o que está por trás dos processos persuasivos e sistematizou a sua compreensão a partir de uma série de pesquisas metodologicamente consistentes, né? E aí eu quero dizer que nós estamos falando de ciência, né? Não estamos falando de achismo ou autoajuda superficial, estamos falando de ciência produzida com base em uma série de parâmetros metodológicos consistentes, mas o fato é que o Cialdini sistematizou isso, né, no que ele chama de princípios da persuasão. Inclusive, eu tenho uma aula no meu curso sobre negociação voltada à solução de conflitos trabalhistas, especificamente sobre todos os princípios da persuasão, num contexto que são tratadas noções de psicologia aplicada à solução de conflitos e especificamente à negociação de conflitos trabalhistas. Feito esse esclarecimento, né, a pergunta que vem é a seguinte: mas o que é o princípio da reciprocidade? O princípio da reciprocidade envolve a ideia de que toda vez que alguém adota um comportamento que nos beneficia, principalmente num cenário de negociação, fazendo uma concessão a nosso favor, nós tendemos a nos sentir obrigados a retribuir aquele comportamento e vice-versa. Existem inclusive explicações e fundamentos que têm um sentido evolucionista na medida em que a vida em sociedade e a vida em coletividade, ela tem como um dos pilares fundamentais exatamente essa lógica de reciprocidade, né? Ou seja, sem reciprocidade, dentro dessa perspectiva, talvez a vida em coletividade seria inviável. Pois bem, mas feito esse esclarecimento, a grande questão que se coloca agora é: e como eu aplico isso em cenários de negociação? Bem, existem várias possibilidades de aplicação, mas a primeira delas que eu te chamo a atenção é que você precisa ter consciência desse princípio e dessa lógica, principalmente no sentido de que, para cada concessão que você buscar do outro lado, considere que este outro lado tem a expectativa de que você faça uma contra-concessão, ainda que não na mesma proporção. Então, essa é a primeira ideia fundamental. A partir daí, uma segunda dica importante que eu daria é a seguinte: em cenários de negociação distributiva, o que eu quero dizer com negociação distributiva? É a negociação que envolve aquela ideia do jogo de soma zero ou do bolo fixo, em que para cada concessão, para cada R$1, por exemplo, a mais que eu ganho, significa R$1 a menos do outro lado. Por exemplo, eu vou para uma negociação com a expectativa de sair dali com 10 mil, uma reclamação trabalhista, e que eu vou para a audiência de conciliação com a expectativa de eu sou advogado do reclamante ou eu sou o reclamante. Eu saio dali com a expectativa de sair com 10 mil reais e o outro lado quer pagar no máximo 5. Naturalmente que eu não tenho essa informação. Para cada R$1 que eu consigo a mais do outro lado, o outro lado vai sair da mesa com R$1 a menos. Essa que é essa lógica distributiva. E eu quero esclarecer aqui também, desde já, que esse não é o único e talvez não seja o melhor modelo de negociação. Mas pensando nesse cenário de negociação distributiva com o jogo de soma zero, como é que eu posso aplicar o princípio da reciprocidade? E aí vem uma dica importante. Você precisa se planejar e raciocinar no sentido de que, para cada concessão que você vai tirar do outro lado, você tem que pensar numa contra-concessão que você vai fazer. Inclusive, já anunciar essa contra-concessão. Então, por exemplo, eu estou do lado do reclamante e eu quero que o reclamado aumente em mais R$1.000 a proposta que está colocada na mesa. Então eu digo: olha, você aumenta R$1.000 que eu aceito que você parcele em X vezes. Então, quando você faz isso, você está trabalhando com essa lógica da reciprocidade. Aí é importante você pensar não só o que você vai buscar do outro lado, mas o que você vai oferecer em contrapartida. Às vezes isso tem um sentido, inclusive, muitas vezes moral e até emocional, de que a outra parte se sente até mais confortável em fazer uma concessão quando ela tem do outro lado essa contra-concessão. Um outro exemplo que eu posso dar aqui, que é muito comum nas negociações de conflitos trabalhistas em sala de audiência, né, já com a reclamação já judicializado, é o papel que às vezes exerce, nessa perspectiva da reciprocidade, a multa do 100% e o vencimento antecipado das parcelas no caso de inadimplência. O que eu quero dizer com isso? E aí, sem entrar no juízo da importância desse mecanismo, até mesmo em termos de coerção e para garantir que o acordo efetivamente seja cumprido. Mas muitas vezes, não se pode negar que quando se coloca do outro lado, né, ou seja, seja quando o outro lado reivindica, ou quando você mesmo, na condição de reclamado, está apresentando, isso acaba tendo um sentido de contraconcessão. Por exemplo, agora você está do lado do reclamado. E aí você tem a expectativa, você espera ali já no momento final da negociação que o reclamante reduza um pouco mais o valor. Aí você fala: olha, vamos chegar em tanto, né, que seria um valor reduzido, e aí a gente trabalha com vencimento antecipado e multa de 100%, quando não é o próprio reclamante que reivindica isso. E quando isso acontece, muitas das vezes, essa multa de 100%, ela está exercendo exatamente esse papel de contra-concessão para aquele lado, esse do reclamante, que está fazendo uma concessão final. Então, é importante que
você pense no que não adianta você ter a expectativa de que vai conseguir buscar uma concessão do outro lado sem oferecer nada em troca. É óbvio que em um dado momento essa negociação vai terminar e alguém vai fazer a concessão final. Mas normalmente você pode considerar que esta concessão final ela tem um papel inferior, principalmente em termos econômicos, do que aquela concessão anterior que foi feita. Então, nesse exemplo que eu estou dando, o reclamante ele reduz o valor e aí ele recebe em contrapartida, como contra-concessão, exatamente a multa de 100% e o vencimento antecipado das parcelas vincendas no caso de inadimplemento. Ok? Então essa é a dica da semana, espero que contribua para a busca de bons acordos, que você consiga bons acordos. E se você tiver alguma sugestão de dica da semana para ser trabalhado aqui, mande uma mensagem, entre em contato comigo aqui no perfil ou qualquer outro canal, que eu teria a maior satisfação em tentar refletir, pesquisar, estudar e amadurecer o tema para compartilhar aqui de modo a contribuir com a sua melhor compreensão sobre a negociação voltada à solução de conflitos trabalhistas. Ok? Até a próxima!